O Senhor está construindo a consciência profética. O Senhor falou comigo o seguinte: às vezes nós achamos que duas pessoas avivadas na igreja é uma igreja avivada. Às vezes nós achamos que 3 pessoas que estão respondendo a adoração é uma igreja que está, uau, ela está poderosa. Entretanto, às vezes ela não é avivada. E o que acontece? Nós estamos no meio de uma guerra. Ele é um homem de amor, Deus o ama. Então o que acontece? Vamos continuar, porque sempre o inimigo ele vai querer roubar a tua atenção. E o que rouba a tua atenção te governa. E o Espírito Santo disse para mim: você precisa construir e voltar a ministrar essa palavra. Então hoje eu quero ministrar novamente para vocês. Olha para mim, senão nós vamos perder a atenção. Vamos lá, vamos lá. E o Senhor disse para mim o seguinte: há uma esperança, diga comigo, é esperança de um futuro vitorioso. Diga para estar perto de você: há esperança de um futuro vitorioso. Então o Senhor está dizendo: vocês precisam crer que existe esperança. Nós estamos saindo de um tempo de caos. Nós estamos saindo de um processo de crise. E se vocês lembrarem, em março de 2020, quando iniciou toda essa crise que mudou a rota do planeta, o Senhor disse para nós que a crise, ela não era o fim. A crise, ela era a oportunidade. E o que nós precisamos entender é que o Senhor está pavimentando um novo caminho. O que é algo profético? Eu tenho ensinado há tempos aqui. Você precisa entender que a profecia, quando falamos assim, profético, um louvor profético, uma palavra profética, crianças proféticas, isso tem a ver com um caminho que o Senhor já estabeleceu para nós. Então Deus fala para você: vocês precisam andar pelo caminho que eu já estabeleci para vocês. E quando você anda no caminho que Deus estabeleceu para você, você anda profeticamente. Então eu vim dizer para você que existe esperança. Não tenham medo. A partir da próxima semana, o apóstolo Eduardo e a apóstola Lara vai ministrar os 3 dias. Eu não ministro os 3 dias, mas eu preciso criar esse fundamento. Não tenha medo de projetar e de sonhar profeticamente aquilo que o Senhor tem para a tua vida. Quem está me ouvindo? Não tenha medo de acreditar nas palavras que o céu já liberou sobre você. Então tem algumas declarações que você precisa trabalhar comigo nessa noite. Primeira coisa é o seguinte: uma consciência. Diga comigo: a palavra. Vamos. A palavra promove a fé. Não estou convencido que você está acreditando. A palavra promove a fé. A fé promove a visão. A visão promove a conquista. Vamos de novo. A palavra promove a fé. A fé promove a visão. A visão promove a conquista. Então tudo começa por uma palavra. Tudo começa por uma palavra, por uma imagem, O Senhor disse para você: eu tenho sonhos, eu tenho conquistas, mas a consequência, a realização começa por uma palavra, que aquela palavra começa a gerar fé no seu coração, e a fé, ela te dá uma visão, e a visão te leva para um lugar de conquistas. Então você precisa começar a entender que o Senhor quer compartilhar a palavra com você. E quando você tem uma palavra, a palavra começa a gerar fé, e você começa a crer, mesmo sem existir. Você não precisa ver, você precisa crer. E quando você entende e gera fé, você começa a caminhar, porque agora aquela fé gera uma visão. Você tem uma visão, e aquela visão te dá uma conquista. Ei, irmãos, o Senhor está querendo construir para você um tempo de conquista, mas o tempo de conquista se inicia por uma palavra. Quem está me entendendo atrás? Uma palavra. Então o que você precisa começar a entender
é acreditar, é entender que a profecia. Então por que profetizamos? Essa é uma pergunta, por que profetizamos? Queridão, porque as minhas palavras, elas sempre irão chegar antes dos meus pés. Nós profetizamos porque as minhas palavras vão chegar antes dos meus pés. Você precisa entender o seguinte, que primeiro você libera a palavra, depois seus pés pisam. E o Senhor está dizendo para a igreja, para a videira, o Senhor está dizendo para vocês: ei, profetize, porque primeiro você libera a palavra, depois você conquista. Então tem pessoas aqui que não profetiza mais, que não abre a boca mais, que não expressa mais, que não adora mais. Ok, você está no lugar certo para ser transformado nessa noite. Então diga comigo: profetizamos. Mais uma vez, profetizamos porque as palavras chegam antes dos meus pés. Tudo que você pisou, primeiro você profetizou. A Bíblia diz em Ezequiel 37:1, pega o texto: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. E ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale. Quem está me ouvindo? E que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. E quando profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, ossos com os ossos. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetiza ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano Senhor: venha desde os quatro ventos, ó espírito, e sopre dentro destes mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida e se puseram de pé. Era um exército enorme. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram, e a nossa esperança se foi, fomos exterminados. Por isso profetize e diga-lhes: assim diz o soberano Senhor: ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair, trarei vocês de volta à terra de Israel. Meu amado, mesmo diante de um vale de ossos secos, que é a realidade desse texto, a palavra profética trouxe vida àquele lugar. Então você precisa começar a entender que sempre existe esperança para aqueles que creem. Sempre vai existir esperança para quem crê. Para quem crê, ele entende que o vale não é o fim. Para quem crê, ele entende que a crise não é o término da vida dele. A crise é a oportunidade que ele precisa para transformar um ambiente. Meu irmão, uma consciência é que a profecia, ela restaura a esperança de um futuro glorioso. Acompanha comigo. A profecia restaura a esperança de um futuro vitorioso, glorioso. Você precisa entender: talvez muitos estão diante de um vale, e a realidade dele, o olhar dele é de um vale. Mas quando ele carrega uma profecia, a profecia é a esperança que aquela realidade pode ser transformada. Você sabia que o inimigo não quer que vocês ouçam essa palavra? Mas onde você colocar atenção, governa você. Ninguém aqui ganha de mim na imperatividade. Eu estou focado. Então eu posso falar. Riquelme, foca comigo, varão. Então você precisa entender que Ezequiel, naquela situação, ele foi levantado como atalaia.
para compartilhar as boas novas de restauração. Ei, irmãos, você precisa começar a entender que nesses dias o Senhor está levantando atalaias, pessoas que carregam a palavra profética, que vão anunciar as boas novas de restauração. O Senhor está à busca, de pessoas que creem. Diz para ele que eu amo ele, Gel, de que creem, que é uma voz, não, tá bom, fica na guerra, mas eu aqui, fica na guerra, não vai não, fica aí orando em línguas. Aí o que acontece? Se não, os guerreiros vão embora, não fica aqui sozinho. Olha lá, Brunão, volta 2 guerreiros para cá, irmão. Ei, deixa só um lá, 2 guerreiros para cá orando em línguas. Tudo é um treinamento. Um dia a gente estava no encontro com Deus, pastor Adé, pastor Zé, sabedoria e discernimento. Um demônio manifestou. Aí nós passou 10 horas lá brigando só com esse demônio. Aí a filhinha de gente lá roubou a atenção da gente. Aí veio um ungido e falou assim: enquanto vocês estão aqui, tem 200 lá. Não foi, pastor? Vamos embora. Aí a menina foi liberta. Se você foca, ele cresce. Tem pessoas que olham mais para o vale do que para aquilo que Deus está fazendo. Ele foi um vale que veio nesse lugar para você receber palavra profética. E tu é a atalaia da guerra comigo aqui. Então a profecia, eu já profetizo sobre a vida desse homem, restauração e vida sobre ele. Irmão, ele entrou dentro de uma casa profética. Pai, eu profetizo que o alcoolismo não vai governar a mente dele. Ele será liberto, é o homem do Senhor. Chamamos a existência, tudo que ele carrega no Senhor, e destruímos toda investida e aprisionamento de Satanás na vida dele. Ele vai gerar consciência e vai adorar o Senhor como nós. Porque poderia ser eu. Já foi muitos de vocês aqui hoje estão libertos e livres. É um profeta ali, ó. Só não sabe ainda. Certamente é um profeta, porque gosta de conversar. O diabo está roubando a boquinha dele. Então você precisa começar a construir essa identidade aqui. Você é uma atalaia. Então, irmãos, olha isso aqui. Deus está levantando aqueles que não dormem. Diga comigo, Deus está levantando aqueles que não dormem para levantar aqueles que não acordam. Tem gente que não acorda, que está morta, mas Deus está levantando os atalaias que não dormem, que estão vigiando, que estão focados, que estão na presença, para levantar um povo. Nesses dias, diz o Senhor, a igreja, pessoas que estão focadas no propósito, uma atalaia vai levantar aqueles que não acordam. Tem gente sonolenta, dormindo, que precisa de uma voz profética para acordar ele, e essa voz profética é você. É você. Os sentinelas de Deus não estão anestesiados por um mundo sem esperança. Queridão, eles estão acordados, vendo o que Deus está fazendo e atentos aos movimentos do inimigo. Olha, escute, Deus precisa de gente atenta aos movimentos do inimigo. Ei, ele não está anestesiado. Estou sonolento, não estou vendo nada. Ei, você tem que viver uma vida atenta àquilo que Deus está fazendo e que o inimigo está planejando. Você precisa começar a desenvolver intimidade com Deus. Intimidade com Deus. Não existe discernimento para quem não tem uma vida de intimidade. Amados, a gente só pode antecipar aquilo que Deus quer fazer se eu estiver conectado com Deus. Esses dias é tempo de conexão. Eu escrevi algo aqui interessante, que é que um homem fora de Deus é como um peixe fora d'água. Tem muito peixinho fora d'água nesses dias. Tem muita gente que está fora do seu lugar de origem, que é na presença do Senhor. Tem muita gente que está admirando um lugar que não é seu. O diabo está botando você num lugar que não é seu, e você está numa casa profética para transformar esse destino na tua vida. Deus está mudando a tua história. Existe esperança para você. Amém? Então tem 3 segredos para você. Primeira coisa, para encontrar a esperança de um futuro vitorioso, busque ter uma experiência profunda com Deus.
Irmãos, isso aqui é o segredo para esse próximo ano. Deus está falando com essa igreja: busque ter uma experiência profunda com Deus. Diga para quem está perto de você: busque ter uma experiência profunda com Deus. Igreja videira, vocês precisam, não é a parede, são as pessoas. Precisamos buscar ter experiência, não é superficial, é experiência profunda com Deus. Para de ficar tentando, irmão, de Deus não se engana. Tem gente que finge que adora, tem gente que finge que é crente, tem gente que finge espiritual. Ezequiel 37:1 diz: a mão do Senhor estava sobre mim. Quem é que a mão do Senhor estava sobre ele, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Quem levou Ezequiel ao vale? Quem levou? Quem te leva para o vale? Quem te leva para o vale não é o inimigo, é o Senhor. Agora você precisa entender por que você está no vale. Eu não estou no vale para ser escravizado por ele. E eu vim dizer para você nessa noite: você não está no vale para morrer, mas você está no vale para profetizar. Você não entrou nesse vale, nesses dias difíceis, você não entrou nesse momento para morrer, você entrou nesse lugar para profetizar. E você precisa entender que este lugar é um lugar de profecia. Você precisa profetizar no vale. Lembre-se, palavra, a palavra gera fé, a fé gera visão, e a visão gera conquista. Meu irmão, você está no vale para profetizar. Se você está passando dias difíceis financeiros, Deus te colocou nesse ambiente para profetizar. Se está passando dia difícil no seu casamento, Deus te colocou nesse ambiente para profetizar. Você está nesse lugar para ser um profeta de Deus. Queridão, quando Deus está com você, a experiência sempre será de vida e não de morte. Você não está no vale para morrer, você está no vale para viver. Ah, meu irmão, com quem você está? Com quem você está? Queridão, não é sobre onde você está, mas é com quem você está. Quando você está com Ele, você não tem medo. Quando você está com Ele, Ele que te sustenta, irmão. O Senhor disse para nós, pastor Hélio, pastor dessa casa: quem sustenta essa casa não é pessoas, é Deus. Quem te sustenta é Deus, porque quem te enviou paga. Em 2022, estou lhe profetizando, eu estou profetizando sobre você. Em 2022 será um ano de grandes consolidações sobre a tua vida e um grande crescimento sobre você. Consolidar é fundamentar. E o Senhor vai enviar muitos, vai dar ideias para muitos aqui que não deu até agora. Ei, não tenha medo, porque quem te deu a estratégia vai sustentar você. Quem dá a visão paga. Acabou. O Senhor está dizendo para você: sai do medo, porque medrosos não conquistam. Medroso assiste os outros conquistar. Medroso não tem experiência profunda com Deus. Medroso ouve testemunho das experiências profundas de outras pessoas. O Senhor quer surpreender você. O Senhor quer levar você para o extraordinário. Alguém acredita nisso? A Bíblia diz: e ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Engraçado. Ele perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Engraçado, ele fala, pode perguntar para alguns de vocês: filho do homem, essa realidade ela pode mudar? Filho do homem, a tua vida financeira pode ser transformada? Filho do homem, você pode conquistar? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu sabes. Então ele me disse: se eu sei, profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Escuta, ele pergunta, ele responde e ele dá a senha. Mas quem profetiza?
é Ezequiel, o homem que profetiza. Ele já falou para você a resposta que você precisa, mas só você precisa aprender a profetizar. Tu precisa aprender a profetizar, queridão. A experiência profunda parte do ouvir. Então, quantas promessas você escutou? Tem gente que escuta a palavra aqui, mas não ouve. Tem gente que admira as mensagens, que legal, vou assistir no YouTube, assiste Luiz Hermínio, assiste bem muito pregador. Só escuta. Não é sobre escutar, é sobre ouvir. Porque aquele que ouve anda nas palavras que ele ouviu. Aquele que ouve reproduz. Aquele que entende muda o seu destino. Quando você ouve, você muda os seus passos. A Bíblia diz, consequentemente, a fé vem pelo ouvir a mensagem ouvida mediante a palavra de Deus. Eu quero te perguntar uma coisa, eu falei isso aqui terça-feira, eu quero te perguntar uma coisa: você está ouvindo o que Deus está falando nesses dias dessa igreja? Ei, aí atrás, você está ouvindo o que nós estamos liberando, o que o Senhor está liberando nessa igreja? Você está ouvindo ou só está escutando? Você está ouvindo o que o Espírito Santo está construindo? Você está ouvindo o que os profetas nesse altar, nesses microfones dessa casa estão ministrando? Você está ouvindo o que os adoradores estão liberando? Não tem como ouvir e continuar do mesmo jeito. Não tem como ouvir essas palavras e continuar com a mesma atitude, a mesma vida medíocre. Queridão, a experiência que você está passando, ela não é para te levar para a morte, mas é para a vida. Diz para quem está perto de você, hoje a gente vai trabalhar muito aqui. Diz para ele assim: a experiência que você está passando não é para a morte, é para a vida. É para a vida. Fala, eu profetizo sobre você, libera sobre ela. Eu profetizo sobre você vida, vida e vida abundante em nome de Jesus. Receba a vida do Senhor. Olha, Deus está conduzindo a sua história de dor para se tornar uma história de superação. Deus, eu vou repetir para você, Deus está conduzindo a sua história de dor. Ei, doeu até aqui. Doeu, né? Doeu. Dói mesmo, irmão. Dói. Mas eu não fico conectado com a dor, porque Ele transforma a minha dor em superação. Ei, está doendo? É massa. Não é a história da morte que você vai contar, é a história da vida, a superação. Está construindo superação, está construindo experiência com Deus. Na experiência com Deus você supera. Na experiência com Deus você alcança. Na experiência com Deus você dá o próximo passo. Não foque na dor. Ela é passageira. Tu não nasceu para esse vale. Tu nasceu para transformar o vale. Não importa a área que você está aprisionado, você está ali porque você é a boca profética que aquele lugar precisa. Amém? Segunda coisa, diga comigo: focar na promessa e não na realidade. Focar na promessa e não na realidade. A Bíblia diz: assim diz o soberano Senhor a estes ossos: farei meu espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos. Não foque nos ossos. Eu vim aqui para te dizer para você nessa noite: não foque nos ossos, foque na promessa. Tem gente que fica focado nos ossos. Os ossos representam o que não aconteceu. Sabe o que os ossos representam? Os erros. Os ossos representam os pecados, as frustrações. Ei, irmão, isso não é capaz de te tirar de onde você está. Ou sabe qual é o verdadeiro diagnóstico? Fé. Fé. Olha a sua realidade. Olhar a sua realidade sem os olhos da fé é uma mentira. Tem gente que ele olha para a realidade e diz: mas essa minha realidade é de escassez. Mas pastor, você está pregando porque você não me conhece.
Você está falando porque tu não conhece a minha realidade. A minha realidade, eu não tenho pão em casa para comer. Eu estou endividado. O carro quebrou. A mulher foi embora, o marido foi embora, tudo é ruim. É para você mesmo. O Senhor está dizendo, não foque na realidade, foque na promessa. Você tem uma promessa, e a promessa que você tem vai transformar essa realidade. Você tem que ler a realidade, irmão, olha para cá, olha para cá. Você precisa ler a realidade a partir da promessa. Não leia a promessa a partir da realidade, leia a realidade a partir da promessa. Então você olha para a realidade e diz, é uma verdade, é a realidade, mas não é meu destino, não é minha promessa. Então eu vou transformar essa realidade. Senhor, eu estou pronto para que essa realidade seja transformada. Queridão, você precisa entender que a profecia, ela escreve a nossa história a partir da eternidade. Temos tudo, Deus já estabeleceu tudo está pronto em Deus. Na eternidade Deus projetou todas as coisas. Então a tua promessa não nasceu ontem, a tua promessa não nasceu hoje, a tua promessa nasceu em Deus na eternidade. Então se você tem uma palavra que foi fundada lá na eternidade, você precisa dizer, Senhor, eu tenho uma promessa, e a minha promessa mudará essa realidade. Eu não tenho medo do que vai vir, eu não tenho medo da realidade, porque toda realidade difícil que eu chego, ela é transformada. Você é um transformador de realidades. Você precisa começar a olhar para você pela promessa. Você precisa olhar para o espelho e se ver, não com a realidade atual, se ver na promessa. Você precisa começar a profetizar. Ei, semana que vem serão 3 dias proféticos de sonhar os sonhos de Deus, de ver a realidade de Deus. E você precisa começar a olhar para o espelho. E quando você vê, se vê a sua imagem, não é uma imagem talvez de tristeza, de uma alma batida, não, mas é uma imagem profética. Deus falou para você, você é minha imagem e semelhança. Você pode sonhar, eu quero transformar. Ei, não importa, irmão, eu estou dizendo para você, irmão, você que está carregando meu coração, hoje é um dia que Deus está transformando a tua realidade. Ele está mudando a tua realidade porque você carrega uma promessa. Você pode voltar a sonhar. Amém? Sabe qual é o seu bode salva-vidas? Sabe qual é o nosso bode salva-vidas? Sabe, no momento da dor, da tempestade, o teu bode salva-vidas é a promessa. Quando esquecemos da promessa, olha isso aqui, uma parte do nosso futuro faz o que, irmãos? Lê para mim, hein? Quando esquecemos, quem esquece da palavra que carrega, está anulando parte do teu futuro. Quem esquece da promessa, uma parte do teu futuro deixa de existir. Sabe o que eu aprendi desde cedo? A escrever, anotar, gravar e meditar as palavras proféticas e as promessas que eu ia recebendo. Tem palavras sobre essa casa, sobre essa igreja, que elas estão anotadas e todos os dias eu repito elas. Quando Deus nos falou da igreja das crianças lá fora, o que eu fiz? A realidade não tinha dinheiro, a realidade não tinha como, a realidade não tinha um espaço, não estava tudo assim contra nós. A realidade tinha um contrato que venceria. Eu tinha esquecido de contar para vocês, porque no dia que Dani soprou profeticamente, faltava um mês para o contrato vencer, para a gente negociar. Então era uma arma de negociação. Eu falei, meu Deus, se o dono do galpão estiver assistindo a live, ele vai falar que eu estou fazendo projetos. O pastor Orlando, como eu falei com você, junto com o pastor Heber, a nossa equipe foi lá, negociou, renovamos o contrato por mais 5 anos. Ai, vou jogar aí, mas ficar aqui não é nossa realidade não. Aqui faz parte. Amém? Deus tem uma promessa, porque Deus falou uma igreja para milhares de pessoas. Aqui não cabe. Nós estamos devagarzinho crescendo, mas eu sei onde a gente vai chegar. Agora pense na construção lá fora. Não tinha dinheiro, não tinha nada. 2 semanas, então umas 3 semanas, Márcio?
Umas 3 semanas. Vai lá. Precisa de dinheiro? Precisa de uma palavra. E a palavra gera fé. A fé gera visão. E a visão gera conquista. As crianças vão pisar aquilo que antes foi uma palavra, depois foi uma imagem. Nós ficamos falando, vai ser assim. Aí todo mundo que chega fica falando, vai ser assim, vai ser assim. As crianças vão pregar. Aí todo mundo agora está vendo na mente. Não pedir dinheiro para ninguém. As pessoas vêm voluntariamente e ofertam. Teve um dia aqui que eu falei, vou levantar 20 pessoas, 30 pessoas de 1000. Fiquei assim falando, vou levantar. Me deu um medo na barriga. Deus falou, Jonatas, é assim que eu te ensinei. Eu falei, não, como é que é? Fica na dependência. Aí chega um irmão, me liga, pastorzão, e aí o Pix? videira.vc@gmail.com, que é o Pix da construção. Aí, tô mandando, amém. Pastorzão, quantos blocos? Varão, quantos blocos? 2.000. Quantos cimentos? 30. Quantos? Aí fui falando. Deus mandou dar tudo, vai, Deus mandou dar, toma. Eu estava aqui querendo dar só bloco, eu vou dar agora bloco, cimento, areia. Porque Deus sempre vai sustentar uma palavra que Ele libera sobre você. Sabe o que você precisa nessa noite? Ter uma palavra e relembrar que você carrega uma promessa. E a promessa vai sustentar e vai transformar a tua realidade. Quando você fala toda hora de algo, quando você tem uma promessa e você escreve, e você fala, e você medita, e você fala, e você fala, e você fala, as pessoas começam a te associar àquilo. As pessoas falam, eu vi algo e parece com você. Eu vi algo e parece com você. Mas eu não tenho condições, é a sua cara. Porque faz parte da sua promessa, está escrito. Ei, irmão, tem galpões aqui na cidade que o povo fala, pastorzão, é a tua cara, é a cara da videira. Por quê? Porque nós falamos, porque nós estabelecemos, porque nós meditamos, porque nós proclamamos, porque eu decidi viver o meu futuro profético. Existe um futuro profético para nós, para você. Salmos 1:2 diz, ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Ei, eu quero dizer para você, lembra da cartolina do ano passado? Tem gente aqui que não pisou nas palavras que Deus liberou sobre você. Por que está aqui hoje? Semana que vem você vai ganhar uma cartolina, vai orar. Deus vai dar sonhos para você, você vai ficar colando, desenhando, escrevendo. Mas tem gente que pega a cartolina e joga. Irmão, quantas cartolinas na terça-feira ficam aí jogadas? A cartolina é um memorial. Se eu fosse você, eu faria um quadro, estabelecia, e toda manhã no seu lugar secreto você começa a orar. Aquele é o meu destino, eu vou para lá. Tem gente aqui, irmãos, que Deus falou num dia que dava uma casa, no outro mês estava na casa. Tem gente aqui que Deus falou que ia dar viagem em um dia, na outra semana estava ganhando viagem. Tem gente aqui que Deus falou que ia soprar o ministério dele, em uma semana, outra semana estava sendo estabelecido, estava voando. Tem gente aqui que tem 5, 8, 10 anos de videira que vai fazer, está do mesmo jeito. Tá, 5 anos, 3 anos, porque 10 anos tem poucos. Por quê? Porque você só escutou, mas não ouviu. Rumine a promessa em sua mente, até que ela não saia dos seus pensamentos. Ouça que está aí atrás. Rumine as promessas em sua mente, até que ela não saia dos seus pensamentos. Ei meninas, ei gente, jovens, Deus falou para vocês que vocês vão ser médicos, vão entrar nas universidades. Fala disso o tempo todo. Só entra quem fala o tempo todo. Quando eu estou aqui com os adolescentes, que eles falam assim, Deus falou comigo que eu vou ser médico, pastor. Eu falei, cadê o jaleco, o teu nome? Compra logo. Qual é a faculdade que você quer entrar? Bota o brasão no braço. Deus falou para mim, pastor, que eu vou ser empresário. Cadê o nome da empresa? Qual ramo? Deus falou para mim que você é um pastor. Está fazendo o quê? Está limpando cadeira já?
diferente, o pastor é diferente. Tá pegando o bloco? Ei, no princípio era aquele que é a palavra. Quem é a palavra? Ele estava com Deus e era Deus. Irmãos, você precisa começar a mudar a tua mentalidade. Eu vim dizer profeticamente para você: guarde a promessa até que ela não saia dos seus pensamentos. Guarde a promessa até que você caminhe sobre ela. Guarde a promessa até que você se torne a promessa. Fique em pé rapidinho comigo. Fecha a cara. Cara fechada. Eu gosto de exército. Não. Aquela coisinha que o Luiz Hermínio ensinou. Vamos decolar. Mas fica aqui no manto. Diz assim comigo: guardar a promessa. É isso que tu não aprendeu. É falar de uma forma que prove que a tua mente está acreditando nisso. Guardar a promessa até que ela não saia dos meus pensamentos. Guardar a promessa até que eu caminhe sobre ela. Guardar as promessas até que eu me torne a promessa. De novo, guardar a promessa. 1, 2, 3, guardar a promessa até que ela não saia dos meus pensamentos. Guardar a promessa até que eu caminhe sobre ela. Guardar a promessa até que eu me torne a promessa. Irmãos, você é a promessa. Você é a promessa. Escute. Guarde a promessa até que você se torne a promessa. Você vai se tornar a promessa. Você é a palavra. Guarde-a até que os seus pensamentos não saia. Guarde-a até que você anda. Guarde até que você se torne a promessa. Eu profetizo que você vai se tornar a promessa em nome de Jesus. O Senhor está relembrando sobre você palavras que Ele liberou para você lá atrás, palavras que há anos está sobre você, e o Senhor está dizendo para você, ela está voltando a borbulhar na sua mente agora. O Senhor está fazendo te voltar a lembrar as palavras que Ele liberou para você. Ei, a sua mente agora está sendo reposicionada. Vejam, qual foi a palavra que Deus te liberou há anos? Lembra? A profeta do coque. Aqui precisa de umas 10 profetas do coque. A profeta do coque, que agora as profetas tudo vestidão bonito, calça bonitona. Mas a profeta do coque diz: eis que Deus manda te dizer, eis que te digo. Não, profeta, eis que te digo, farei de ti, te abençoarei. Lembra? Tu nem precisa ouvir uma palavra nova, tu só precisa viver as antigas que já está estabelecidas sobre você. Lembra quando um profeta no meio da rua parou, botou o dedo na tua cara e estabeleceu uma aliança com você e disse: eis que te digo, e tu serás. Você é a palavra, você é a promessa. Queridão, você não pode esquecer das promessas. Como um profeta, eu estou dizendo nessa casa hoje: não esqueça das promessas que Deus estabeleceu sobre a tua vida. Ande sobre ela. Em 2022, ainda esse ano, é um de repente muda tudo. De repente muda tudo. 1 minuto muda tudo. Uma ligação muda tudo. Ainda esse ano, tu receberá as palavras que Deus liberou a teu respeito. Ainda esse ano, tu vai provar. Ainda esse ano, tu vai provar dos sonhos proféticos que Deus liberou para você. Ainda esse ano, tu vai se tornar a palavra profética que Deus liberou para você.
Meu irmão, em tempos difíceis, olha isso aqui: esquecer do que Deus disse é afundar. O único pote capaz de te resgatar da tempestade. Igreja videira, sabe o que você não pode esquecer? Das palavras que Deus liberou sobre você. Ei profeta, varão, varoa, ei pai de família, sacerdote que está aqui nessa casa hoje, você não pode esquecer das palavras que Deus liberou para você. Porque quando você esquece, você anula o futuro. Senta. Quem aqui já está andando pela promessa? Me explica. Me explica. Eu tenho milhares de testemunhos para dar aqui. Com 15 anos de idade, uma pessoa me disse: tu serás. Deus está te separando para ser um pastor. Acabou. Meu pai está aí. Desde os meus 15 anos, eu já era pastor. Eu sempre andei. E se eu estou aqui hoje, é porque eu acreditei na palavra que Deus liberou a meu respeito. Logo cedo, alguém me disse: Deus liberou palavras sobre casamento, que o cara daria cedo. Eu falei: ok. Quase casei com 18, deu errado, glória a Deus, aleluia. Você já sabe da história. Deus me presenteou uma série, casei. Algumas pessoas olham para mim e falam: pastor, tu não vai ter filho não? Certamente terei, porque eu carrego uma promessa. Meu filho já sabe que ele já existe. Deus só falou para mim: ter um tempo oportuno para todas as coisas. Então eu não me preocupo, eu sei que eu estou na promessa. Eu não estou pela realidade, a minha realidade, eu não vivo a realidade. Eu não vivo a conta bancária, eu não vivo as notícias ruins, eu vivo de uma realidade celestial. E a realidade celestial diz: eu acredito e acabou. E vou. Tem gente aqui que acha que não botou fim, mas hoje é dia de ressuscitar sonhos, tá? Uau, eu estou sentindo que vai rolar alguma coisa aqui hoje. Terceira e última coisa: coloque-se de pé. Não, calma, parabéns. Meu Deus, eu gosto. Você precisa discernir um ambiente. Eu falo, tu fala, Bruno. A sua atitude te coroará, Wesley. É o homem que Deus está ensinando a transformar a realidade. Nunca vi murmurar. Nunca. Meu cunhado, nunca vi murmurar. Nunca. Eu sei quem ele é no reino. Eu falo: Senhor, eu quero a metade da fé dele. Ele fala para mim: Jonas, a conta não paga criar meus 2 filhos, mas eles nunca tiveram falta de nada. Porque não é eu que sou pai, eu sou pai, mas o pai maior é Deus. Deus vai te honrar, Wesley, de uma forma extraordinária. Tu serás, tu serás, tu serás. Tu é um profeta, evangelista, chamado pelo Senhor. Esses dias Bruno deu uma palavra para ele forte. Foi tudo, foi Bruno? Foi. Alguém que liberou uma palavra para ele. Vocês colherão os frutos do que o Senhor estabeleceu sobre a tua vida. Você e Carol vão viver o melhor tempo. Eu profetizo sobre vocês uma grande casa, carro, condições financeiras, porque aquilo que você tem, você não guarda, você reparte. Ele vai manter muitas famílias, vai dar destino a muitos órfãos, porque só quem curou da orfandade sabe libertar órfãos. Ele entendeu o que é paternidade. Por isso que Deus deu 2 para você, Wesley. Por isso que Deus deu 2 para você, porque sobre ele tem a dupla honra. Levantou porque quis, levantou porque o Espírito Santo puxou. Aí o Espírito levanta, tem que mandar a palavra. Tu serás. Aí Deus está dizendo: coloque-se de pé e parta para a missão. Chegou um tempo que você partiu, Wesley.
está chamando hoje, irmão. Deus está dizendo para essa igreja hoje: coloque-se de pé e parta para a missão. Só porque ele ficou de pé que é obediente. Tem gente que só escuta, ele ouviu. Foi ou não foi? A sua ação, ainda esse ano, vai trazer multiplicação sobre a tua casa. A Bíblia diz, Ezequiel 37:10: profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida e se puseram de pé. Era um exército enorme. Eu quero te perguntar uma coisa aqui que eu escrevi aqui, que é para a videira. Você está pronto para ver o local da sua dor? Ei, Wesley, você está pronto para ver o local da sua dor se transformar um ministério? Você está pronto para ver o lugar que foi a tua dor se tornar o seu ministério? Deus te chama hoje para entender e receber no coração, e colocar-se de pé e cumprir a missão que Ele preparou para você. Ei, irmão, chegou o tempo de você cumprir a missão que Ele preparou para você. Acabou as férias, chegou o tempo de trabalhar. Escuta uma coisa: os mercenários lutam por uma missão, o exército luta por uma visão. Qual é a visão? Mercenários lutam por uma missão. Quero ficar rico, eu quero para mim. Mas um exército, ele luta por uma visão. Aquelas pessoas, elas estavam sem esperança. Olha o texto, olha o texto. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: olha o discurso, olha o discurso. Nossos ossos se secaram, nossa esperança se foi. Fomos exterminados. Queridão, hoje a sua esperança de algo bom vai acontecer, e Deus está começando a mudar. Tem gente aqui que falou assim: meus ossos se secaram, minha esperança se foi, eu fui exterminado. Queridão, olha, é profético isso aqui. O seu passado não chega perto do que Deus fará no seu futuro. Ele será grande. O seu passado, ele não chega nem perto. Escuta uma coisa, olha para mim. O teu passado, ele não chega nem perto daquilo que Deus está construindo para o seu futuro. Diga para quem está perto de você: o seu futuro. Tu não está falando muito assim, fraquinho. Diz assim: Deus manda te dizer que o seu futuro será grande. Alguém acredita nisso? O Senhor está renovando a sua esperança hoje. O Senhor está curando as suas emoções hoje. O Senhor está restaurando você. Sabe por quê? Porque pessoas feridas, elas não lutam. Pessoas feridas, elas não lutam. Pessoas feridas desistem. Sabe por que muitos desistem? Porque estão feridos. Feridos desistem. Feridos abandonam. Feridos recuam. Feridos têm discurso negativo para si e para os outros. Já era. Fomos exterminados. Acabou. Queridão, o Vale de Ossos Secos deixou de ser um lugar de desistência e se tornou um lugar de quartel-general. Muitos que entram nessa casa aqui, entram com a cara de desistente. Eu era um. Todo mundo. Vai ter uma igreja, né, pastor? Meu Deus, aqui é o lugar dos abandonados, excluídos. Mas não ficamos excluídos, nos transformamos num exército. Quantos desistentes entraram aqui e se transformou num soldado do exército do rei, do Deus vivo? Quantos que queriam abandonar tudo entrou aqui nessas portas? E Deus está transformando você em uma parte desse grande exército. Eu creio que Deus está mudando a atmosfera do lugar de onde você está vivendo. Eu quero dizer para você: Deus já está mudando a atmosfera do lugar de onde você está vivendo. O lugar da sua humilhação, o lugar da sua humilhação será o mesmo lugar da sua exaltação. O lugar onde você for humilhado, esquecido, abandonado, excluído, será o lugar onde você será exaltado. Sim. Você vai ser exaltado.
A Bíblia diz: profetize e diga-lhes: assim diz o soberano Senhor, ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair, trarei vocês de volta à terra de Israel. Meu irmão, os túmulos estão abertos. Eu quero te perguntar: o que você sepultou? O que você enterrou? E o que você desistiu? O que você sepultou? Aquela palavra profética que você recebeu, aquele chamado que você recebeu, aquela visão que você recebeu, aquela empresa que Deus te entregou e você sepultou. Não é para mim não. Ei, Deus está te tirando da desistência e te posicionando do seu destino. Diga comigo: Deus, como um profeta, Deus está me tirando da desistência e me posicionando no meu destino. O que é posicionar, irmão? O caminho de desistência era para lá, o caminho da promessa é para cá. Deus hoje está te pegando e te reposicionando para o lugar do teu destino profético. Hoje é o lugar, aqui é a casa de reposicionamento e alinhamento. Ele está posicionando você. Ele está dizendo para você: para lá, já tem tudo preparado para você. A Bíblia diz: farei uma aliança de paz com eles, será uma aliança eterna. Eu os firmarei e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. Minha morada estará com eles. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E aqui eu tenho, já fechei, uma palavra para você, para fechar, um decreto. Prepare-se para um novo nível de intimidade, de presença e intimidade, conquista e prosperidade. Levanta sua mão, diga comigo: um novo nível de presença, intimidade, conquista e prosperidade. Presença, intimidade, conquista e prosperidade. Presença, intimidade, conquista e prosperidade. Deus está levando essa igreja a um novo nível de presença, intimidade, conquista e prosperidade. Presença, intimidade, conquista e prosperidade. Deus está elevando um novo nível de presença, intimidade, conquista e prosperidade. Em 2022, o nosso fundamento, a nossa consolidação, pastor Zé, pastora Deia, pastores, igreja, a nossa consolidação é na presença, na intimidade, da conquista e na prosperidade. Fique de pé.